Provérbios 25 fala a respeito da importância de sabermos nos controlar. Como você lida com as situações do dia a dia? Você tem domínio próprio? Você tem controle em relação às suas emoções ou você é aquela pessoa que estoura, que tem pavio curto, que fala e depois pensa, não devia ter falado, que grita, se irrita facilmente e depois se arrepende? Então, Provérbios 25, vamos começar aqui a leitura na tela. Num estudo temático, Provérbios 25 retoma os provérbios de Salomão e agora preservados pelos homens que serviam ao rei Ezequias. O capítulo apresenta uma sequência muito rica de ensinamentos sobre autoridade, humildade, prudência, palavras, relacionamentos, confiança, domínio próprio e tratamento dos inimigos. A melhor forma de estudar o capítulo 25 é perceber que os 28 versículos não estão simplesmente reunidos de maneira aleatória. Eles podem ser organizados em eixos de sabedoria prática, sem repetir nenhum versículo. Então nós temos aqui um primeiro tema: respeite a autoridade, seja humilde e deixe a justiça governar. O capítulo começa mostrando que há coisas que não conseguimos compreender completamente, especialmente quando lidamos com autoridades. Em vez de tentar ocupar um lugar que não nos pertence, devemos agir com humildade. Ao mesmo tempo, aqueles que governam precisam afastar os maus conselheiros, porque a força de um governo está na justiça. Então aqui os versículos 1 e diante nos dizem assim: aqui estão mais alguns provérbios de Salomão escolhidos e copiados por homens que estavam a serviço do rei Ezequias, de Judá. Então esse versículo 1 nos mostra que os próximos provérbios que nós vamos ler foram escritos pelo rei Salomão. Qual a importância disso? Quem acompanha a série percebeu que quando nós entramos em Provérbios 22, na parte final, nós comentamos que aqui estão outros 30 provérbios escritos por homens sábios. Então, a parte final do capítulo 22, o capítulo 23 e o capítulo 24 apresentam para nós provérbios que foram reunidos e escritos por outros sábios. Nós já falamos a respeito dos 30 provérbios quando nós fizemos a leitura de Provérbios 22, 23 e 24. Agora, em Provérbios 25, nós temos uma retomada dos provérbios que foram escritos pelo rei Salomão. E do capítulo 25 até o capítulo 29, os provérbios foram escritos por Salomão e foram reunidos pelos servos do rei Ezequias. Então o rei Ezequias mandou alguns sábios pegarem os escritos antigos do rei Salomão e separarem os melhores provérbios. Depois o capítulo 30 foi escrito por Agur, que é um sábio que não era israelita, e o capítulo 31, que encerra o livro de Provérbios, foi escrito por um rei estrangeiro chamado rei Lemuel. Então, essa é a importância desse versículo 1. Aqui estão mais alguns provérbios de Salomão, escolhidos e copiados por homens que estavam a serviço do rei Ezequias de Judá. Verso 2: respeitamos a Deus por causa daquilo que ele esconde de nós, e respeitamos as autoridades por causa daquilo que elas nos explicam. Então o versículo 2 aqui de Provérbios 25 nos mostra que quando acontece uma coisa inesperada, quando as pessoas descobrem algo novo no universo, elas percebem que nós não sabemos nada. Existem muitas coisas a serem descobertas. E isso mostra como nós somos pequenos. Mostra como no universo nós somos menos do que um grãozinho de areia. Mostra como Deus é imenso
E, diante das coisas que Deus esconde de nós, que nós ainda não sabemos, nós percebemos que existe um ser infinito, imenso, maior, que só pode ser Deus. E nós respeitamos as autoridades por causa daquilo que elas nos explicam. Uma autoridade, ao contrário de Deus, ela recebe autoridade quando ela consegue mostrar, explicar, detalhar para nós como alguma coisa é. Quando Deus revela para nós, quando o ser humano descobre alguma coisa nova que ele não conhece, ele vê. Deus existe. Nós somos muito pequenos. Quando um cientista, um médico, um juiz, uma autoridade e um matemático, uma pessoa que sabe muito a respeito de um assunto, vem e explica detalhadamente aquele assunto, é mostrando o conhecimento que aquela pessoa recebe autoridade. Então, o versículo 2 está dizendo: nós precisamos respeitar a Deus e respeitar as autoridades. Respeitamos Deus, porque percebemos que somos muito pequenos diante de um universo tão grande. Respeitamos as autoridades, porque elas têm poder de conhecer, informar e saber exatamente como as coisas acontecem e podem nos conduzir e nos guiar por um caminho melhor. O nutricionista pode conduzir por um caminho melhor a respeito de como nos alimentar. Ele tem autoridade, merece ser respeitado pela autoridade que tem. Um juiz deve ser respeitado porque ele sabe como resolver um processo quando ele julga com justiça. Então, as autoridades devem ser respeitadas pelo conhecimento que revelam. E Deus deve ser respeitado porque vemos todos os dias os nossos limites. Agora, o versículo 3. Você nunca sabe o que um rei está pensando. Os pensamentos dele estão fora do nosso alcance, assim como as alturas do céu ou as profundezas da terra. Então, o verso 3 está dizendo: respeite as autoridades, respeite os reis. O rei aqui pode ser os pais, pode ser o chefe, o supervisor, o líder da empresa em que você trabalha, pode ser o seu sócio. O rei aqui também pode ser o seu marido ou a sua esposa. Dentro do relacionamento existem algumas coisas que estão no poder e no controle do seu marido e da sua esposa, e quando a sua esposa ou seu marido falam que é melhor tratar daquele assunto daquela forma, você deve respeitar. Então, você nunca sabe o que a outra pessoa está pensando, porque só Deus conhece todos os pensamentos de todos. Mas quando aquela pessoa e tem o poder, o domínio sobre aquele assunto, respeite aquela pessoa, converse com aquela pessoa. Procure no relacionamento conjugal, por exemplo, quando é a esposa que está preparando uma refeição. Pode ser uma coisa simples, que parece que é uma questão do cotidiano, uma questão trivial do dia a dia. Mas ela preparou uma refeição de uma certa forma que você não esperava. Então, você deve, se você não gostou ou se vai elogiar, é necessário que você tenha domínio próprio e, na hora de uma crítica, quando você não gosta, não faz muito o seu paladar, o seu gosto, é diferente do sabor que a sua mãe fazia, por exemplo, você deve ter autodomínio, sabedoria em como falar. Então, porque você não sabe quais são os pensamentos que ela vai ter, como que ela chegou na preparação daquela refeição daquela forma. É uma coisa simples do dia a dia, mas que pode trazer uma discussão que uma pessoa que não tem autocontrole, uma pessoa que fala: eu quero comer a refeição do jeito que a minha mãe preparava para mim, pode gerar um conflito dentro de casa. Agora o verso 4. Purifique a prata e o artista poderá fazer uma obra de arte. Então o versículo 4 está dizendo: purifique-se, remova tudo o que é mal. Aqui ele fala de purificar a prata, que o artista vai poder fazer a obra de arte. Nós somos a prata. Quando nos purificamos, Deus, que é o artista, pode fazer uma obra de arte, pode nos fazer melhores e ferramentas que
brilham a luz dele na terra. Verso 5: afaste do rei os maus conselheiros, porque o que torna forte um governo é a justiça. Então afaste os maus conselheiros do rei. Pense que você é o rei e a rainha da sua vida. Afaste os maus conselheiros. Busque pessoas que sejam boas conselheiras. Se você anda com maus conselheiros, você vai ser influenciado a tomar decisões terríveis, ruins. Então afaste-se dos maus conselheiros, porque o que torna forte um governo é a justiça. O que torna forte a sua capacidade de decidir é a justiça. Verso 6. Quando você estiver diante das autoridades, não se faça de importante. E o verso 7. É melhor que depois lhe deem um lugar de honra do que você ser humilhado na presença das autoridades. O verso 6 e o verso 7, na verdade, devem ser lidos juntos. Quando você estiver diante das autoridades, não se faça de importante. É melhor que depois lhe deem um lugar de honra do que você ser humilhado na presença das autoridades. Então aqui essa primeira parte fala a respeito de ter respeito à autoridade, ser humilde e deixar a justiça governar. A ideia central aqui é que a sabedoria reconhece limites, respeita autoridades, rejeita a arrogância e entende que a justiça é o fundamento de uma liderança forte. Agora, o segundo ponto: seja prudente nos conflitos e saiba guardar aquilo que lhe foi confiado. Então, aqui é domínio próprio em relação a problemas, conflitos com pessoas. Domínio próprio, saber se controlar em relação a guardar segredos. Então, antes de correr para o tribunal ou expor aquilo que sabemos sobre outra pessoa, precisamos pensar nas consequências. Nem toda informação deve ser divulgada e nem todo conflito precisa ser tratado de maneira precipitada. O verso 8: não tenha pressa de ir ao tribunal para contar o que você viu. Se mais tarde outra testemunha provar que você está errado, o que é que você vai fazer? Verso 9: defenda a sua causa contra o seu vizinho, mas não revele nada que alguém lhe tenha contado a respeito do assunto. E o verso 10: do contrário, todos ficarão sabendo que você não consegue guardar segredos, e você nunca mais se livrará desta vergonha. Então aqui, nos conflitos, antes de resolver o problema na justiça, procure resolver a situação conversando com as pessoas. Se alguém contou um segredo a você, não saia por aí espalhando para não ficar com fama de uma pessoa fofoqueira e que não tem autocontrole sobre segredos. A ideia central: prudência significa não agir impulsivamente em conflitos e saber distinguir entre aquilo que precisa ser defendido e aquilo que precisa ser preservado em segredo. Agora o terceiro ponto: use as palavras certas, aceite bons conselhos e cumpra o que promete. Provérbios 25 apresenta uma visão muito elevada da comunicação. Uma palavra certa pode ter enorme valor, assim como um bom conselho. Da mesma forma, quem recebe uma responsabilidade precisa ser confiável e cumprir aquilo que prometeu. Verso 11: a palavra certa, na hora certa, é como um desenho de ouro feito em cima de prata. Tem uma outra versão, uma outra tradução que diz que a palavra dita na hora certa é como maçã de ouro, servida em bandeja de prata. Então, isso significa que a palavra certa, na hora certa, vale ouro. Tem muito valor. Agora o verso 12. Quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que anéis de ouro ou joias de ouro puro. Então o verso 12 diz: quando uma pessoa está mais interessada em aprender, ela valoriza mais o ensino do que o dinheiro, porque a pessoa escuta mais o conselho do que querer receber anéis de ouro ou joias de ouro. Verso 13: como água fresca no calor do tempo da colheita, assim o mensageiro de confiança reanima quem o mandou. Então, da mesma forma como água fresca, num calor imenso, traz frescor, o mensageiro de confiança
reanima quem o mandou. Isso significa que o colaborador que foi contratado para cumprir uma missão, uma tarefa, para fazer alguma coisa, esse colaborador, que é de confiança, ele reanima aquele que o mandou. Ele faz exatamente o que tem que ser feito, ele cumpre fielmente a sua tarefa, a sua missão. É uma pessoa confiável. Então, uma pessoa de confiança, da mesma forma que água refresca o calor imenso, traz tranquilidade para aquele que o enviou. Agora, o verso 14: quem promete e não dá é como a nuvem e o vento que não trazem chuva. O verso 15: a paciência convence até as autoridades. A perseverança pode vencer qualquer dificuldade. Veja o verso 15: a paciência convence até as autoridades. Tem coisas no seu relacionamento, às vezes você está ajudando o seu filho a aprender alguma coisa nova e é preciso ter paciência. Os educadores infantis ensinam que existem coisas que uma criança só aprende depois que você corrige ela 7 vezes. Tem muitos pais que corrigem uma ou duas vezes e na terceira já estão dizendo: eu já falei para você. Mas os educadores infantis ensinam que existem coisas que uma criança só aprende depois que você repete 7 vezes. E tem outras coisas, você que é pai, que é mãe, sabe que muitas vezes você faz a correção agora, mas depois de um certo tempo você tem que repetir até que a criança aprenda. Então, até nós que somos adultos, quando o médico fala que nós precisamos cuidar de beber água, de cuidar do sono, de fazer algumas atividades, muitas vezes não fazemos. Então, é necessário ter paciência na educação. Então, verso 15: a paciência convence até as autoridades. Quem tem paciência consegue convencer até as autoridades. A perseverança pode vencer qualquer dificuldade. Você está passando alguma dificuldade a respeito de algum assunto? A perseverança pode vencer qualquer dificuldade. A ideia central aqui é que a sabedoria aparece tanto naquilo que falamos quanto naquilo que fazemos. Falar na hora certa, ouvir quem tem experiência, ser confiável e perseverar. Então, aqui nesse ponto 3, nós precisamos ter domínio sobre as palavras certas, aceitar bons conselhos e cumprir aquilo que nós prometemos. Precisamos ter paciência e perseverança, porque a perseverança vence toda dificuldade. E se você tem precisado de paciência para aprender a respeito de finanças, nós escrevemos um livro que fala a respeito de provérbios e finanças. Então, esse livro traz uma sabedoria baseada no livro de Provérbios. Você vê aqui na tela a capa do livro. Provérbios e Finanças são 31 lições práticas para transformar a sua mente, o seu comportamento, os seus hábitos e a sua identidade. Esse livro, ele trata a respeito de 4 pontos a respeito da vida financeira. Trata a respeito da mente, do comportamento, dos hábitos e da construção de uma nova identidade. Então é um caminho bíblico para uma vida próspera e significativa. Nós vamos deixar nos comentários um link para que você possa acessar esse livro sobre provérbios e finanças. Ele é um livro que foi escrito e que serve para orientação a respeito de finanças.
Avançando em Provérbios 25.4 do nosso estudo, controle seus excessos e respeite os limites nos relacionamentos. Então o capítulo usa o mel para mostrar que até algo bom pode se tornar prejudicial quando ultrapassa o limite. O mesmo princípio aparece nos relacionamentos. A presença constante pode transformar proximidade em incômodo. O verso 16 diz: não coma mel demais, pois você pode vomitar. E o 17: não vá a toda hora à casa do vizinho, pois ele pode se cansar e acabar ficando com raiva de você. A ideia central aqui é ter domínio próprio também para parar. Domínio próprio também significa saber parar. Nem tudo que é bom deve ser consumido sem limite, e nem toda proximidade deve ser mantida sem medida. Então, quem come demais, quem exagera naquilo que é bom e não tem moderação, acaba perdendo o domínio próprio. O domínio próprio. Até se você ficar o dia todo só lendo a Bíblia e esquecendo de dar atenção para as pessoas da sua casa, da sua família, pode ser algo prejudicial. Tem pessoas religiosas demais que elas dizem: eu vou ficar o tempo todo só na religiosidade. 1 Timóteo capítulo 6 fala que aquele que não cuida da sua família é pior do que aquele que está fora da presença de Deus. Então é preciso ter domínio próprio e também saber usar o tempo para cuidar de si, da família, dos relacionamentos com os vizinhos. O verso 17 aqui fala: não vá toda hora na casa do vizinho, pois ele pode se cansar e acabar ficando com raiva de você, e nas relações em geral. Agora o ponto 5. Não destrua pessoas com suas palavras e não dependa de quem não é confiável. Aqui o capítulo apresenta um contraste forte. A mentira contra alguém pode ferir como uma arma, enquanto confiar em uma pessoa infiel em momentos difíceis aumenta ainda mais o sofrimento. Verso 18. A pessoa que diz mentiras a respeito dos outros é tão perigosa quanto uma espada, um porrete ou uma flecha afiada. Então, veja, uma pessoa que mente a respeito dos outros é muito perigosa. Quando você encontra uma pessoa que mente a respeito das outras pessoas, essa pessoa é tão perigosa quanto uma espada, um porrete ou uma flecha afiada. Pessoas destroem outras dentro do trabalho, por meio da mentira, da calúnia, da difamação, por meio da invenção de histórias que não aconteceram. Pessoas que se reúnem para dar um depoimento falso a respeito de alguém são pessoas perigosas. Não entre nesses grupos em que as pessoas usam a mentira. Verso 19. E também não fique perto dessas pessoas. Verso 19. No momento de dificuldade, depender de uma pessoa que não merece confiança é como mastigar com um dente estragado ou andar com o pé aleijado. O verso 20. Ou querer se esquentar num dia frio tirando a roupa. Cantar para quem está triste é como esfregar sal numa ferida. Cantar para uma pessoa que está triste é como esfregar sal numa ferida. Se uma pessoa está triste, é preciso consolar a pessoa, não querer forçar a pessoa a ficar alegre. A ideia central: as palavras podem ferir profundamente e a falta de confiabilidade pode transformar uma situação difícil em algo ainda pior. A sabedoria exige responsabilidade com aquilo que dizemos e discernimento sobre em quem confiamos. Agora o ponto 6. Responda ao mal com bondade, leve boas notícias e escolha bem suas influências. O capítulo passa então para a maneira como devemos lidar com pessoas difíceis. Em vez da vingança, somos chamados a agir com bondade.
Também somos lembrados do poder de uma boa notícia e do perigo de permitir que pessoas más contaminem aquilo que há de bom em nós. Verso 21. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água. 22. Porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha, e o Senhor Deus recompensará você. Quando você trata bem o seu inimigo, faz que a cabeça dele fique confusa. Ele fica pensando, como que eu tratei mal essa pessoa e essa pessoa está me tratando bem? A pessoa se arrepende e a pessoa pode ser ganha para Deus, então Deus recompensará você. Agora o verso 23. Assim como o vento norte traz chuva, os mexericos trazem ódio. Então o verso 23 está dizendo, com certeza, fofoca traz ódio, porque a pessoa que foi falada, a pessoa que foi de forma mentirosa retratada, ela acaba ficando com ódio. Divide as pessoas. Verso 24, é melhor, aqui no verso 23, é melhor conversar com as pessoas do que falar mal, do que falar, fofocar a respeito das pessoas. Verso 24, é melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa como uma mulher briguenta. Então aqui o verso 24 fala sobre o temperamento, o pavio curto, as murmurações, as reclamações, a criação de brigas nos ambientes. Verso 25, ouvir uma boa notícia que a gente não espera é como tomar um gole de água fresca quando se tem sede. E o verso 26, a pessoa boa que se deixa levar por uma pessoa má é como uma fonte de água barrenta ou como um poço contaminado. O verso 26 está dizendo, não deixe uma pessoa ruim influenciar você para contaminar você. A ideia central, a sabedoria não retribui o mal com o mal. Evita ambientes que produzem conflito. Passa de longe. Valoriza boas notícias e protege aquilo que é bom dentro de nós, contra influências que podem contaminá-lo. Ponto 7. Evite a busca por elogios e desenvolva o domínio próprio. O capítulo termina voltando ao tema do excesso. Assim como o mel pode ser bom, mas prejudicial em excesso, a busca incessante por elogios também pode corromper. O verdadeiro domínio próprio é comparado à proteção de uma cidade. O verso 27 diz, assim como o mel demais não faz bem, também não é bom andar procurando elogios. Verso 28, quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. A ideia central, quem depende da aprovação dos outros, fica vulnerável. O domínio próprio funciona como uma muralha, protege a pessoa contra desejos, impulsos e influências que podem dominá-la. Então aqui a visão geral de Provérbios 25. Os 28 versículos formam um capítulo extremamente prático. Primeiro, respeite Deus. Respeite as autoridades. Respeite Deus, porque Ele sabe de coisas que você não sabe. Respeite as autoridades, porque elas têm conhecimento e elas também têm poder de fazer as coisas saírem como elas programaram para acontecer. Respeite o que elas falam e o conhecimento que elas têm. Segundo, tenha humildade. Reconheça, somos dependentes de Deus e precisamos obedecer às ordens das autoridades e cumprir aquilo que os que sabem de um assunto, como por exemplo os nutricionistas, os médicos, são autoridades quando falam a respeito de como cuidar melhor da saúde. Avalie essas autoridades, mas uma vez que você tenha a confirmação de que aquela palavra tem autoridade, respeite as autoridades, não seja orgulhoso, não seja soberbo, arrogante, de pensar que você sabe a respeito de tudo. Tenha humildade. Número 3, como você lida com os conflitos e com os segredos? Controle as palavras, ouça conselhos das pessoas boas, seja uma pessoa de confiança, uma pessoa confiável, não seja como o mentiroso ou fofoqueiro,
que é como um porrete, uma espada, mas seja confiável. Controle os excessos em relação ao mel, em relação ao que é bom. Escolha as influências, não deixe contaminar a sua fonte e vença o mal com o bem. E por último, o domínio próprio. O último versículo funciona quase como uma chave para todo o capítulo. Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Você viu que na capa do vídeo nós colocamos o jovem diante de uma cidade sem muralhas, para representar na capa do vídeo de hoje que uma pessoa que não tem autodomínio é como uma cidade completamente sem defesa. Então a grande mensagem de Provérbios 25, portanto, é que a verdadeira sabedoria não está apenas em saber o que fazer, mas em aprender a governar a si mesmo, seus relacionamentos, suas palavras e suas reações diante das circunstâncias. Saber se controlar, porque o capítulo inteiro trabalha diferentes formas de autocontrole. Controlar a posição diante das autoridades, controlar a pressa nos conflitos, controlar a língua e guardar segredos, controlar os excessos, controlar a confiança em pessoas, controlar a reação ao inimigo, controlar as influências, controlar a necessidade de elogios e, finalmente, controlar a si mesmo, que é o verso 28. Repetindo o verso 28, quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Compartilhe esse vídeo com alguém que você lembrou que precisa de uma dessas lições de Provérbios 25 e estude cada uma dessas lições e faça um grupo de estudos. Comece primeiro com uma pessoa. Você combina com uma pessoa de estudar Provérbios 25 e explicar aquilo que você estudou hoje para essa pessoa. Isso vai reforçar em você esses ensinamentos e vai fazer você saber como lidar com esses assuntos. Depois, expanda para 2 pessoas, para 3 pessoas e vá multiplicando a sabedoria e o conhecimento da palavra de Deus. É ensinando e frutificando que você fixa esse conhecimento no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, e você cresce quando você ensina outras pessoas. Não guarde apenas para você. Chame uma pessoa no seu WhatsApp, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, entre os seus amigos e diga: hoje vamos estudar Provérbios 25. Pegue um caderno, pegue uma caneta, faça as anotações e faça esse estudo com a pessoa. Isso vai fazer você crescer, vai fazer você aprofundar e você vai ter outros insights, outros entendimentos que o próprio Espírito Santo vai trazer quando você estiver fazendo esse estudo para passar para outras pessoas. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém. E graças a Deus, amém.